Seja muito bem-vindo ao canal Expansão Quântica. Aqui exploramos a ciência, a mente e a espiritualidade, trazendo reflexões profundas para expandir a consciência. No vídeo de hoje, você vai conhecer ideias transformadoras que podem mudar completamente a forma como você entende a si mesmo e a sua realidade. Então, prepare-se para essa jornada de autoconhecimento e transformação. Boa noite! Eu quero que você se volte para a pessoa ao seu lado. Eu quero que você os olhe nos olhos e se apresente como um gênio. Vamos começar agora, gênios! Tão feliz por estar com você esta noite. Tenho algumas perguntas para você antes de começarmos. Quantas pessoas nesta audiência realmente acreditam na ideia de que a maneira como você pensa tem algum efeito em sua vida? Que seus pensamentos esquecem sua vida? Você acredita nisso? Sim. Então, quantas pessoas aqui realmente acordaram esta manhã e conscientemente criaram um futuro? Você sabe que a maior razão pela qual as pessoas não fazem isso é porque você realmente não acredita que é verdade. Você vê, se você soubesse em um nível visceral que era absolutamente verdade, você perderia um dia? Você deixaria escapar algum pensamento que você não queria experimentar? Portanto, seu cérebro, de acordo com a neurociência, está organizado para refletir tudo o que você sabe em sua vida. Seu cérebro é um registro de seu ambiente. Então registre um artefato de seu passado. Você pensa que controla seu ambiente. Então, se você acredita nisso, então seu ambiente controla seu pensamento. Ou, se você acorda de manhã e sai da cama no mesmo exato lado que fez no dia anterior, você desliga o despertador com o mesmo dedo que coloca em seus chinelos favoritos. Você entra no banheiro e usa o banheiro como sempre faz. Então você caminha até o espelho e se olha para se lembrar de quem você é. Então você entra no chuveiro e se lava da mesma maneira rotineira. Então você se prepara para parecer como todo mundo espera que você pareça. Então você desce as escadas e bebe café da sua caneca favorita. Então você dirige o trabalho da mesma maneira que fez no dia anterior. Você vê as mesmas pessoas que apertam os mesmos botões de munição suaves. Você faz exatamente o que sabe fazer e memoriza, e pode fazer tão bem que é um especialista. Então você se apressa e corre para casa, para que você possa se apressar e verificar seus e-mails. Então você pode se apressar e ir para a cama para se apressar e fazer tudo de novo. Agora, aqui está minha pergunta. Seu cérebro mudou naquele dia? Poderíamos dizer que você está tendo os mesmos pensamentos, realizando as mesmas ações, que criam as mesmas experiências, que produzem as mesmas emoções, mas secretamente esperando que algo mude em sua vida? Você concorda? Então, como o ambiente ativa diferentes circuitos em seu cérebro, você começa a pensar igual ao seu ambiente. Como você vê as mesmas pessoas e vai aos mesmos lugares e faz as mesmas coisas ao mesmo tempo, é o ambiente externo que está ativando diferentes circuitos em seu cérebro, fazendo com que você pense igual a tudo que você sabe. E, enquanto você pensa igual a tudo que é familiar e conhecido para você, o que você continua criando mais? A mesma vida. Agora, a lei quântica ainda se aplica a você. Você está apenas pensando igual a tudo que você sabe e continua criando mais do mesmo. Mudar. A verdadeira mudança é pensar maior do que o seu ambiente. Rainha Elizabeth I ou Joana de Arc, todos eles tiveram uma visão. Todas as grandes pessoas na história sabiam disso. Fosse William Wallace, Mahatma Gandhi ou Martin Luther King, todos eles tinham uma ideia, não podiam ver, não podiam cheirar, não podiam provar. Não podia sentir, mas estava vivo em sua mente. Estava tão vivo em sua mente que eles começaram a viver, se essa realidade estivesse realmente acontecendo agora. Então, você pode acreditar em um futuro que você ainda não pode ver ou experimentar com seus sentidos, mas você já pensou tantas vezes em sua mente que seu cérebro está literalmente mudado para parecer que o evento já aconteceu? A neurociência diz que é absolutamente possível. Agora, a sua personalidade cria sua realidade pessoal. É isso, é simples assim. E a sua personalidade é composta de como você pensa, como você age e como você se sente. Então, a personalidade atual que está sentada aqui hoje, você criou a presente realidade pessoal chamada sua vida. Você concorda? Você também concordaria, então, que se quisesse criar uma nova realidade pessoal, que em um nível fundamental
você teria que mudar os pensamentos que você está pensando, os comportamentos e hábitos que você está demonstrando, e as emoções que você memorizou que se tornaram parte da sua identidade. A maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade pessoal com a mesma personalidade, e isso nunca funciona. Temos que nos tornar outra pessoa. Então, enquanto você continua pensando os mesmos pensamentos, realizando os mesmos atos e ações e vivendo as mesmas experiências que produzem as mesmas emoções, há um princípio na neurociência que diz que as células nervosas que disparam juntas se conectam. E se você continuar repetindo os mesmos estados de mente e corpo repetidamente, seu cérebro começa a combater o fogo nas mesmas sequências, nos mesmos padrões e nas mesmas combinações. E sempre que você faz seu cérebro funcionar de uma certa maneira, isso é chamado de mente. A mente é o cérebro em ação. Então você se lembra todos os dias quem você pensa que é. Você está fazendo o seu cérebro disparar exatamente da mesma maneira. E à medida que disparam e se conectam nos mesmos padrões ao longo do tempo, o cérebro se move para um ambiente muito finito, assinatura, que é chamada de sua personalidade. Agora, essa caixa no seu cérebro não é literalmente uma caixa, mas é a mais comumente conectada e neurologicamente disparada, programas que executam de forma redundante porque continuamos fazendo as mesmas coisas repetidamente. Para mudar de mente, então, é fazer o cérebro funcionar em novas sequências, em novos padrões e em novas combinações, para começar a fazer o cérebro funcionar de maneira diferente. E o único ingrediente que nos permite fazer isso é o conhecimento, ou a informação, porque toda vez que você aprende algo novo, você faz uma nova conexão em seu cérebro. E isso é o que aprender é. Aprender é forjar novas conexões. Agora, lembrar é manter e sustentar essas conexões. Então, toda vez que você tem um pensamento, você faz um químico. E se você tem um pensamento grande, ou um pensamento ilimitado, ou um pensamento alegre, você ativa um set de circuitos em seu cérebro que dispara em um padrão de sequência muito específico, combinação que produz um nível de mente que ativa outra parte do cérebro que produz uma substância para você começar a se sentir exatamente da mesma forma que estava pensando, grande, ou ilimitado, ou alegre. Agora, se você tem um pensamento negativo, ou um pensamento infeliz, ou um pensamento autodepreciativo, você ativa outro set de circuitos e uma outra combinação, outra sequência em um padrão diferente, que produz um nível diferente de mente, e o cérebro começa a produzir outro lote de substâncias químicas que sinalizam o corpo para você começar a se sentir exatamente da mesma forma que estava pensando, negativo, ou infeliz, ou indigno. Então, no momento em que você começa a se sentir a maneira que pensa, porque o cérebro está em constante comunicação com o seu corpo, você começa a pensar da maneira que se sente, o que faz mais químicos para você se sentir da maneira que pensa. Então você pensa da maneira que se sente, e então você sente da maneira que pensa, e então você pensa da maneira que se sente. E um pouco! As pessoas fazem isso por 20 ou 30 ou 40 anos. Agora, a redundância desse ciclo ao longo do tempo cria o que eu chamo de estado de ser. Um estado de ser é quando sua mente e seu corpo estão trabalhando juntos, ou seus pensamentos e seus sentimentos estão alinhados a um conceito. Então, os pensamentos são a linguagem do cérebro, e os sentimentos são a linguagem do corpo. E à medida que as pessoas são pegas nesse ciclo de pensar e pensar ao longo do tempo, elas condicionam o seu corpo para memorizar essa emoção, bem como a mente consciente. Sempre que o corpo sabe tão bem quanto a mente, isso é chamado de hábito. Um hábito é quando o seu corpo é a sua mente. Agora, 95% de quem você é aos 35 anos é um conjunto de comportamentos memorizados, um conjunto de reações emocionais, bênçãos, percepções, atitudes que funcionam como um programa de computador. Então, 5% da sua mente consciente começa a trabalhar contra 95% do que você memorizou. Então, a pessoa quer pensar positivamente, mas está se sentindo negativamente. Eles querem criar o quadro dos sonhos, e colocar sua vida futura, mas se sentem indignos. Isso é mente e corpo em oposição. Temos que recondicionar o corpo para uma nova mente. Então, quantas pessoas aqui conhecem alguém que memorizou o sofrimento? Não precisa ser você, pode ser qualquer um. E você diz a essa pessoa: "Ei, você leu o livro que eu te dei?" O que eles dizem? "Não." "Você viu o DVD que eu te dei?"
Não. Ei, escuta, nós vamos sair para jantar, vamos ver um pouco de comédia stand-up e dar uma volta pela água. Você quer vir? Não! O que eles estão dizendo? Estou insistindo nessa ordem neuroquímica que nenhuma pessoa, nenhuma coisa, nenhuma experiência pode nos mover fora dela. E temos esses 3 cérebros para nos permitir entrar em um novo estado de ser. E o campo quântico, mente universal, como você quiser chamá-la. O que você está pensando responde a quem você é, não ao que você está se sentindo, mas a combinação de como você está pensando e como você está se sentindo, chamado de estado de ser. Agora, a maioria das pessoas espera por que crise, ou trauma, ou doença, ou perda, ou diagnóstico para realmente querer mudar. Eles esperam até o ponto em que o ego é levado a um nível tão baixo que eles não podem continuar como os negócios de costume. Então é quando começamos a olhar para como estamos pensando, ou no que estamos acreditando, ou como nós estamos agindo, nossa atitude, ou quais emoções estamos vivendo. E a minha mensagem é, por que esperar? Podemos aprender e mudar em um estado de dor e sofrimento, que tende a ser o modelo humano, ou podemos aprender e mudar em um estado de alegria e inspiração. Agora, você quer saber a parte mais difícil de tudo isso? Você está pronto? A parte mais difícil de tudo isso é reservar o tempo. Esperamos que este conteúdo tenha inspirado você a refletir sobre o poder da mente e as possibilidades de transformação pessoal. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Expansão Quântica e ativar o sininho para receber novos vídeos. Compartilhe também com amigos que buscam evolução e autoconhecimento. Até o próximo vídeo!